Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Casa Concreta. Você sabe que aqui é o seu lugar de você receber as informações que você precisa para tomar as melhores decisões imobiliárias, ou seja, concretizar e com segurança, com rapidez, as suas intenções, né? Os seus desejos imobiliários de comprar, de vender, de alugar, de investir. E você sabe que o nosso compromisso aqui é de sempre trazer os melhores especialistas. A gente não está atrás de famoso aqui, não. A gente está atrás aqui de gente que entenda e que possa esclarecer para você, dar o subsídio que você precisa para tomar essas melhores decisões. Isso aqui é uma prestação de serviço, que é o que eu sempre gosto de falar, né? Muito bem. E hoje a gente está trazendo aqui de volta... Rafael, já esqueci seu sobrenome, Rafael. Rafael Cruz. Cruz. E entre cruz e a espada, nós vamos colocar o homem aqui para conversar conosco. Primeiro, ele vai atualizar um pouco a nossa conversa que nós tivemos no ano passado, não foi isso, Rafael? Sim. No final do ano passado, não é isso? A gente conversou lá naquela época sobre toda essa questão da reforma tributária, como é que ela ia, né, alcançar, impactar os imóveis, as locações, enfim. O Rafael, nós estamos agora 6 meses depois, mais de 6 meses depois, 7 meses depois, que nós estamos agora gravando em julho de 2026. Você aí de 2050 que está nos assistindo, nós gravamos isso há 24 anos, né, em 2026. Então, ele vai nos atualizar disso, mas também vai trazer outras informações muito, muito importantes para uma parcela muito grande da sociedade. Por isso é que você precisa ficar aí, que é exatamente aquelas pessoas que têm imóveis, tá certo? Não precisa ser 200 imóveis, não. Tem 3. O meu pai está passando por isso, Rafael, agora. Eu vou explicar, inclusive, a situação lá de casa. É você que vai resolver a situação lá de casa. Meu pai e minha mãe conseguiram, né, amealhar ali com recursos, né, próprios e tudo, alguns imóveis. E eles querem transferir isso em vida, faz isso diretamente, faz isso para uma como é que a gente chama, meu Deus do céu? Uma holding? Uma holding. Como é que me faltou o nome agora, meu Deus? É minha velhice mesmo, é a idade. Uma holding, faz uma holding, mas tem ITBI, não tem ITBI. Gente, fica aí que o assunto é muito, muito latente. Nós vamos falar para você que tem imóvel para alugar, para você que tem imóvel que quer transferir, que quer integralizar capital, né, com o imóvel, integralizar capital dessa empresa, dessa holding. Para que serve essa holding? Nós vamos conversar sobre tudo isso e é com esse homem aqui, ó. Gente, o último episódio dele bombou, mas bombou de um jeito, não foi? Foram quase mais de 650 mil visualizações. 650 mil visualizações num corte. No corte. Você tem que ficar aqui. Você tem que ficar aqui para assistir o Rafael dar uma aula para a gente aqui sobre esse assunto. Rafael, seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Paulo, pelo convite novamente. E a gente fica à disposição para tentar esclarecer um pouco mais sobre esse assunto da reforma tributária e os imóveis. Não, você não vai tentar, não. Você vai conseguir, porque uma das coisas que mais comentavam naquele corte lá, que foi para as redes sociais, foi: finalmente alguém conseguiu me explicar de uma forma que eu entendesse. Então, você tem essa característica de ser didático. Então, nós vamos começar exatamente... Vamos resgatar a conversa? Sim, né? claro. O que é que a gente conversou? Relembra aqui para a nossa audiência o que é que nós conversamos no ano passado sobre a tributação, sobre essa reforma tributária e o impacto que ela traria nas locações e o que mudou de lá para cá. A palavra é sua. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Saudar aí a nossa audiência. Bom, no nosso último encontro, nós falávamos justamente sobre as alterações da reforma tributária no mercado imobiliário, especificamente nas locações. Tá. Então, lá a gente explicou que os tributos atuais sobre o consumo, o ISS e o ICMS, né? Não incide ICMS sobre a atividade de imóveis, mas, enfim, eles vão ser substituídos pela contribuição sobre bens e serviços, a CBS. A CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. Exato, que é federal. Federal. Isso. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é de competência estadual e municipal. Então, a CBS vai substituir PIS e COFINS e o IBS vai substituir ISS e o ICMS. Pronto. A IBS ela é estadual e municipal. Isso, é uma competência compartilhada. Estadual e municipal. Perfeito. E aí um é contribuição e o outro é imposto. Isso. Mas tudo sai do bolso. Exato. São as duas metades do que a gente chama de IVA dual
né, que é o novo modelo de tributação sobre o consumo adotado pelo Brasil com a reforma tributária. É um IVA bem jabuticaba mesmo, né? É um IVA bem brasileiro. Bem brasileiro, né, rapaz? Nas condições políticas e as características da nossa federação, foi o que se conseguiu aprovar. Né? Esse modelo de IVA ele já é o mais aplicado mundialmente, são mais de 170 países que adotam a tributação sobre o consumo com essas características, e o Brasil agora tentando se aproximar da realidade da prática internacional, até para a questão de parceria comercial com a OCDE, tudo isso, ela poder ter esse tipo de tributação. Mas ainda, do jeito que nós estamos fazendo aqui, esse dual, ainda não é o ideal, né? É dual, mas não é o ideal, não é isso ainda? Exato. A gente ainda está num caminho, né? Exato. E nós ainda temos muitas perguntas a serem respondidas, né? Principalmente na parte de contencioso, na parte de defesa do contribuinte das ações judiciais. Certo. O STF formou um grupo de estudo, inclusive, nesse sentido, para tentar formular uma proposta de emenda à Constituição para poder criar um contencioso específico para a reforma tributária. Pelo amor de Deus. Porque a partir do momento que a gente tem um IVA dual, né, a interpretação, a incidência, as penalidades, tanto da CBS quanto do IBS, elas têm que ser comuns, têm que ser iguais. Né? Então, hoje, a gente tem uma divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal. Ou seja, o ICMS e o ISS eu discuti aqui na Justiça Estadual, e o PIS e COFINS eu discutia na Justiça Federal. Então você está dizendo que, não perca a sua linha de raciocínio não, mas é porque você vai colocando vai levantando muita bola, eu tenho que cortar. Então quer dizer que está se cogitando, inclusive, uma justiça especial só para trabalhar isso? Isso, um órgão específico para poder... Mais um órgão? Mais um órgão judiciário. Não, mas num país onde tem justiça esportiva... Sim. Então é natural que se tenha justiça. É natural. E nesse caso é até necessário. Porque tem muitos questionamentos. Porque não realmente. se pode ter... O Brasil tem o maior contencioso tributário do mundo, mas isso aqui é para outra atividade. Né? O contencioso tributário do Brasil representa cerca de 75% do PIB em valores discutidos. Então, assim, é um contencioso muito grande. Explica o que é o contencioso aí para quem está nos assistindo. Contencioso são as discussões judiciais, né? Justamente relativas a tributos. Então, você está dizendo que o que está se discutindo no Brasil hoje, se discutindo no caso aí, é com os entes governamentais. É o contribuinte discutindo com o fisco, seja o município, o estado ou o governo federal. Representa 75% do PIB do Brasil. Em valores, sim. É um número assustador. Ou seja, você está dizendo que se não existisse essa discussão, esse dinheiro já teria sido pago e estaria hoje em obras, em serviços, ou então não teria sido pago. E essas discussões são justamente isso. São cobranças que os contribuintes entendem indevidas ou são discussões justamente tentando recuperar valores que os contribuintes devem de fato. Que herança, viu? São dívida que herança. Mas e a reforma tributária vem nesse sentido de tentar simplificar essa discussão, né? E inclusive nesse sentido, justamente também do contencioso tributário. Porque a partir do momento que nós temos... Eu tenho minhas dúvidas. A partir do momento que nós temos aqui um IVA, a interpretação tem que ser a mesma tanto para a parcela federal quanto para a parcela estadual. Perfeito. Então, vai se precisar criar esse órgão. Tá. E aí, o que é que isso importa aqui na nossa parte de imóveis? Isso. Né? Já nós estamos resgatando o que a gente conversou, né? CBS, IBS, o que é que vai incidir aqui sobre os imóveis na locação, né? Isso. A atividade imobiliária, de um modo geral, principalmente quando a gente fala de pessoa física, todo mundo conhece, né, aquela pessoa, aquele parente, que ele tem ali alguns imóveis, mas que muitas vezes não declara, ou que está na pessoa física, não está numa pessoa jurídica. Então, a reforma passa por esse sentido também, de formalizar esses negócios. Né? Nós vamos ter uma mudança na forma de fazer negócio e uma mudança cultural mesmo. Então, essa pessoa física que recebe esses aluguéis, que explora essa atividade imobiliária, ela, na pessoa física, tem a incidência apenas do imposto de renda, que, a depender do valor, pode chegar aí até 27,5%. É a tabela normal. Por outro lado, na pessoa jurídica, hoje... Né, Isso hoje. Na atividade de locação de imóveis próprios, que não pode ser optante do Simples, a maioria das imobiliárias, né, ou dessas holdings estão no lucro presumido, né, no qual tem uma carga tributária de aproximadamente 19,5%. Por aí. Né, 14,5% se a gente considerar aqui só a parte federal, mas tem o ISS também, que mais 5%, 19,5%. 19,5% sobre
Essa receita, sobre né? a receita gerada isso. dessas locações. Essa receita isso? total. Isso as pessoas jurídicas, né? As pessoas por isso jurídicas. que muitos optam por colocar os seus imóveis nas pessoas jurídicas para poder... Isso. Tem uma economia de carga tributária. Já é um planejamento tributário lícito e é um planejamento tributário relativamente comum. Esse tipo de movimento se chama elisão... Não é elisão fiscal, não. É elisão. É elisão? Evasão é que é justamente evasão é que é o descaminho, crime, né? É o crime, né? Mas é um elisão, planejamento não. tributário lícito, né? Com base na lei. Eu estou utilizando o que a lei me permite para poder recolher a menos. Okay. Tem outras vantagens além da mera economia tributária. Tá. Então, como eu vinha dizendo, essa pessoa física, ela hoje tem uma carga tributária de 27,5%, mas que isso passa pelo fisco, né? Isso muitas vezes não é declarado da forma que deveria. Sim. E esse 27,5% ele já está acima da carga tributária da pessoa jurídica hoje. Isso. Né? Que ficaria aí no máximo esses 19,5%. Uhum. Então, com a reforma tributária, ela passa a trazer regras específicas para a pessoa física e para que ela seja considerada contribuinte da CBS e do IBS, os novos tributos, para tentar fechar esse cerco de sonegação que termina acontecendo, né? Tentar formalizar essas relações. E aí o que a reforma tributária prevê é que a pessoa física que tenha mais de 3 imóveis, ou seja, pelo menos 4 imóveis, e que tenha uma renda anual... Pelo menos 4 imóveis. Pelo menos 4 imóveis. 4 imóveis, com uma renda anual a partir de 240 mil por ano. 240 mil por ano, ou seja, 20 mil imóveis. de locação... Aproximadamente 20 mil por mês. Por mês. 4 imóveis aqui de 5 mil cada um, 20 mil por mês. Pronto, a partir daqui... A partir daqui, essa pessoa física ela vai ser considerada contribuinte. E ela vai ser obrigada a emitir um CNPJ. Ela vai ter que fazer um CNPJ? Isso. Ela vai ter que criar um CNPJ para ela, é isso? A previsão de criação desse CNPJ já era para esse ano, mas isso foi postergado inicialmente agora para o começo de julho e no final do mês passado foi postergado novamente para 1º de janeiro. 1º de janeiro. A partir mas de 1º um CNPJ de janeiro, especial, né? Porque não é uma empresa, né? Ou é uma empresa mesmo? Isso. Não chega a ser uma empresa. Uma empresa. Né? A criação desse CNPJ, ela inicialmente tem uma finalidade fiscal. E de formalização. Como um condomínio, por exemplo, que não é uma empresa. Um condomínio, por exemplo. Para que nesse sistema da reforma tributária, a pessoa do locador, né, ainda como pessoa física, ela possa emitir documentos fiscais, cumprir as obrigações acessórias, ela possa... a Receita possa, na verdade, fazer o controle dessa custódia da cadeia econômica, de crédito, enfim, tudo isso. Essa figura é o que a gente chama no direito societário de empresário individual. Isso já acontece hoje com várias outras profissões, né? Várias outras atividades. Isso é permitido, é uma forma lícita de exploração de atividade econômica e esse CNPJ ele tem essa função para regularização das atividades, emissão de nota fiscal, tudo isso. Então a gente vê, por exemplo, em comércio, né? A gente vê ali, por exemplo, a figura que é mais clara que a gente pode trazer um pipoqueiro. Um pipoqueiro está ali, ele explora uma atividade econômica com habitualidade, com recorrência, mas ele é empresário. Sim. Ele pode ter um CNPJ? Pode. O camelô pode? Pode. A mesma coisa. Não é a atividade em si. O que é que vai diferenciar? Se chama empresário individual. Faz sentido isso aí, sim. Só uma coisa, não perca não, por favor. Sim. Uma coisa que eu lembro demais daquela nossa última conversa, que me marcou muito, que para mim caiu a ficha, foi quando você disse, Paulo, a lógica dessa reforma é a seguinte, meu amigo, passou daqui, isso aqui é meio de vida. Isso aqui você não está fazendo só para se proteger o seu patrimônio ou ganhar alguma coisa. Não, você já está explorando comercialmente isso aqui. Então, exatamente, tem uma habitualidade, tem uma recorrência. 4 imóveis, 240 mil, você está... Isso aqui já é um negócio. Exatamente, não é uma mera renda passiva, é um acréscimo, é uma atividade que você... se dedica de fato à exploração daquilo. Não é aquele bolo que você fez e vendeu na faculdade. Foi lá e vendeu na faculdade no último dia de aula. Não, vendeu as fatias. Você está fazendo isso recorrentemente, de forma organizada, né? de um meio de vida de fato. Perfeito. Né? Você explora aquilo ali como um meio de vida. E aí você pode explorar como pessoa física, como empresário individual. Sim. E aí o que é importante, né? O empresário individual... Essa inscrição no CNPJ é uma extensão da pessoa física. Não há aí a criação de um novo sujeito de direitos, não há aí uma separação entre o patrimônio dessa pessoa física
e essa atividade que é explorada. Certo. Né? Diferentemente na pessoa jurídica, né? Principalmente as sociedades limitadas, que você passa a criar um novo sujeito de direitos e faz uma separação entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio do sócio. Sim. Né? Então, quem seria o empresário, de fato, nesse caso da sociedade? Seria a pessoa jurídica. A pessoa jurídica. A pessoa jurídica que explora a atividade econômica. Isso. E o sócio é um integrante dessa sociedade. É um integrante sociedade. da pessoa. Isso. Então, a gente passa a ter uma divisão de patrimônio que é muito importante nesse ponto de vista empresarial, principalmente para a questão de proteção de patrimônio. Né? As dívidas... Aí você já está falando de holding? Não necessariamente. Não necessariamente. Holding, né? Mas pode ser uma holding, pode ser uma imobiliária mesmo, né? Uma pessoa jurídica imobiliária. Porque com essa separação de patrimônio, se separam, por exemplo, investimentos, se separam dívidas. São dois sujeitos de direito específicos. Né? Então, essa criação do CNPJ, ela pode se dar de dois modos. O que a reforma tributária traz, né, como essa novidade, é justamente essa obrigação de que essa pessoa, né, física que tem esse meio de vida na atividade imobiliária, ou seja, que tem pelo menos 4 imóveis, que ela recebe mais de 20 mil por mês de forma recorrente, esses 240 mil anuais, ela vai ter que se organizar, ainda que seja como empresário individual, para que ela tenha um CNPJ e ela possa fazer emissão de nota fiscal, ela possa cumprir as obrigações fiscais acessórias, enfim, ela possa estar regularizada dentro do sistema. Perfeito. E aí o que é que isso importa, né? E acho que já puxa aqui para o ponto principal da nossa conversa, né? Como que essa pessoa física pode se organizar? Porque hoje termina que se tem uma informalidade muito grande. Né? A gente falava agora há pouco de que essas pessoas físicas normalmente não declaram, ou não declaram integralmente, não declaram corretamente a renda que elas recebem desses aluguéis. A gente sabe que, infelizmente, é muito comum se receber em espécie, se vai se guardando ali aquele dinheiro em volume relevante, mas não se declara. Então, enfim... Com essa questão do CNPJ, a Receita Federal vai conseguir ter esse acompanhamento. Certo. Então, enquanto a gente falava aqui, partindo do pressuposto que a pessoa física já declarava de forma correta, de forma regular, esses aluguéis, ela estava pagando 27,5%. Né? Porque a gente está falando aqui justamente da pessoa que já recebe mais de 20 mil por mês, que já tem esse meio de vida. Então, ela já passa ali, já está ali no teto da tabela do imposto de renda. Ela pagaria 27,5%, né? Como pessoa física. Como pessoa jurídica, né? Hoje, ela já pagaria menos. 19,5%. 19,5%. Aproximadamente. De forma declarada, de forma regular. Tudo. E ela receberia, o sócio poderia receber esses dividendos de forma isenta. Isenta, né? inclusive. Até 50 mil hoje é isento. Né? A gente passou até a mudança da lei 15.270, que colocou esse limite de 50 mil. Limite de 50 mil por mês, né? Isso. Tá. E isso já está valendo, né? Já agora, tá valendo, 2026? Já está valendo desde janeiro. Desde janeiro, né? 2026, exato. E na pessoa jurídica, dentro da reforma, a gente passa a ter ainda uma situação vantajosa. Porque o que a gente vê, a reforma tributária ela coloca que a alíquota, né, da CBS e do IBS, desse IVA, né, ela vai ter uma redução de 70%. 70%? Isso. Ou seja, vai pagar 30%. Naquela época lá, já estava definido quando você veio conversar comigo? Já estava? Isso já está na lei. O que a gente não tem ainda é justamente qual vai ser essa alíquota. A gente já tem a redução, mas nós não temos ainda a alíquota. Quer dizer, a gente não sabe se é 70% de 25%, 28% ou 30%. Exatamente. Tá, ok. Tá. A Receita Federal, inclusive, numa entrevista que eu particularmente considero até infeliz, o secretário da Receita Federal ele disse agora há pouco que divulgar, né, essa alíquota seria muito perigoso. Por quê? A gente termina tendo um momento muito próximo de eleição. Ah, né? meu Deus. Então, assim, se a gente já se fala que o Brasil vai ter o IVA mais caro do mundo, mais alto do mundo, a estimativa é de cerca de 28%, ou seja, termina tendo um peso político, sim. Mas, enfim, aqui é outro assunto. Estamos fora disso. A gente considerando esses 28%... de alíquota? Isso. Considerando esses 28%, se pagaria 30%. Né? Na atividade de locação, se pagaria apenas 30%, porque tem essa redução de 70%. Isso. Ou seja, dá 8,4%. 8,4%. Aproximadamente, isso, 8,4%. É o que incidiria sobre o contribuinte empresário individual, contribuinte pessoa física aqui, no caso. Da tributação sobre o consumo, né? Sobre o consumo. A gente falou no início que essa reforma tributária ela criou a CBS, criou o IBS para substituir PIS, COFINS, ISS e ICMS,
que são os tributos incidentes sobre o consumo. Sobre o consumo. A parte da renda, ela continua. Então, se esse locador ele está como empresário individual, né? Ou seja, ainda uma pessoa física, mas com inscrição de CNPJ. Certo. Ele vai continuar pagando os 27,5% de renda, mais esses 8,4% da CBS e do IBS. Eu pensei que ele passasse a pagar 19,5% como empresário individual. Não, porque esse empresário individual ele ainda é uma pessoa física. Ele ainda é uma pessoa física. Essa inscrição no CNPJ, ela é apenas para os fins fiscais e formais. Certo. Ela não tem um fim societário. Societário. Isso. Ou seja, continua 27,5% e se soma essa tributação sobre o consumo que atualmente não incidia. Não existia. Não existia. Então vai passar a incidir. Ou seja, 27,5% mais 8,4%. Que aqui, fazendo as contas, dá quase 36%. Quase 36%. Arredondando, dá quase 36%. Na pessoa jurídica, por outro lado, se a gente vai para essa figura do lucro presumido, né, considerando que não vai ter essa alteração de... O Simples Nacional hoje não permite que a atividade de locações de imóveis próprios seja explorada no Simples. Né? Então, se vai para o lucro presumido, que atualmente é 14,53%. Tá. Só que o lucro presumido ele hoje engloba IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Né? Ou seja, 2 tributos sobre a renda, 2 tributos aqui sobre o consumo, mais o ISS. Que a gente está falando aqui hoje, né? O ISS municipal, a gente está falando aqui hoje de 19%, né? 19,5%. Você soma tudo, você chega somando em 19%. Isso tudo. Quando a gente tira aqui as figuras de ISS, que é 5%, PIS e COFINS, que é 3,65%, a gente coloca aqui também a questão de IBS e CBS. Na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica. Ou seja, a gente passa a ter aqui esses 70%, essa redução desses 70%, eu vou pagar 30%. 30 de 28, que dá 8 ponto alguma coisa. 8,4 aqui, considerando esse salário de 28. Fica esse 8,4 sobre o consumo, mais IRPJ e CSL. Que é 14. Não, é isso? Não, é 7,8. 7,8? Se eu não me engano. Isso. Então a gente fica aqui com aproximadamente 16,1% na tributação hoje. De locação de pessoa jurídica. Da pessoa jurídica na reforma tributária. Na reforma tributária. Então, o que a gente observa... Que ainda não está valendo. Que ainda não está valendo. Vai passar a valer a partir de 2027. 2027. 1º de janeiro de 27. Esse ano de 26 é um ano de teste, é um ano de ajustes, para ver se o sistema está valendo. Já se fala, por exemplo, ficou muito famoso recentemente a questão do split payment, né? Que vai ser um sistema 200 vezes, 150 vezes maior que o PIX. Assim, é esse sistema que vai operar, vai funcionar na reforma tributária também. Então, o que é que a gente vê? É split, né? Split payment. Split, né? pagamento dividido. Né? Como pagamento já acontece, dividido. por exemplo, com o iFood, com a Uber. Enfim, vai passar a acontecer também com os tributos. Não sabia não. Quando eu pago para o Uber, pago para o iFood, ele já é dividido? Ele já faz essa divisão, né? O que é o dinheiro do motorista ou do entregador e o que é o dinheiro da empresa, do Uber, do iFood. Né? Quando a gente passa o cartão, quando a gente faz o Pix, eles já fazem essa segregação. Quem faz isso, no caso, é a operadora, né? De cartão, não é isso? Isso. Ela faz o repasse. Vai passar a ser justamente a operadora. Repasse, não é isso? É o que a gente faz nas imobiliárias, então, de aluguel, que a gente recebe o valor todo, mas faz a divisão. Isso. Né? E a promessa é que esse split payment ele já funcione de forma automática. Né? Inicialmente nas relações entre empresas, né? B2B, mas depois que isso se espalhe para atividades com cartão, enfim. E, enfim, voltando. O que é que a gente vê hoje? No cenário atual, já é mais vantajoso que seja tributado pela pessoa jurídica. 27,5 contra 19,5. 27,5 contra 19,5. Isso, quase 8%. Né? E no novo cenário? E no novo cenário, que a gente vê ainda mais vantajoso. Mais vantajoso ainda. Porque o que a gente percebe é que esses 27,5 da renda na pessoa física continuam e eles vão se somar com uma tributação sobre o consumo que hoje 36. não existe. Aproximadamente 36. 36. Enquanto aqui na pessoa jurídica, a gente vai ter 16,1. 16, né? Você falou que era em torno de 7 ponto alguma coisa, mais 8 e 8,4. Vai dar pertinho de 16. 36 contra 16. Então, assim, é um cenário... É quase que obrigatório, né? É obrigatório você constituir uma pessoa jurídica para abrigar esses imóveis e receber as locações né? Por meio dessa empresa. Exatamente. Não é isso? Né? Porque essa cultura que nós enquanto sociedade, temos, de um modo geral, nós vamos ter que mudar.
A forma de fazer negócios vai mudar. Sim. Né? A formalização vai crescer muito. Sim. Porque o poder de fiscalização da Receita e do fisco, de um modo geral, vai crescer com essa questão da digitalização. Sim. A gente já está vendo isso. Né? Nosso encontro passado, nós falamos, por exemplo, do CIB, que é o CPF, do tal do CPF dos imóveis. Uhum. Já existia a previsão na legislação do imposto de renda há muitos anos, mas isso nunca tinha sido implementado. Já foi implementado e já está valendo agora. Já está valendo. A gente já vê a gente puxando o cadastro dos imóveis, né? A gente for puxar, por exemplo, relatório de situação fiscal das pessoas físicas ou jurídicas que tenham esses imóveis, a gente já vê agora no relatório deles a inscrição do CIB. Quem está atribuindo esse número é a entidade. São os próprios cartórios com a Receita Federal. Junto com a Receita? Junto com a Receita. Respeitando alguma codificação aí, isso, né? Cada matrícula vai ter um número. Ou seja, isso hoje já está identificado. Uhum. Então, a questão de que a Receita não conseguia enxergar, né, e que muitas pessoas físicas terminavam se aproveitando dessa falha de integração dos sistemas para evitar declarar ou não declarar inteiramente, isso vai acabar. É o grande irmão, né? É o Big Brother mesmo, total. Termina sendo. Né? Para onde você se mexer, ele está vendo. Isso. A gente vê que a Receita está fechando cada vez mais as portas. Fechando o cerco. E esses jeitinhos, né, que o brasileiro adora, eles estão morrendo, estão acabando. Fechando então, todas as portas. A gente vê que, de fato, passa a ser muito relevante essa questão da constituição de uma pessoa jurídica para proteção desse patrimônio ou para exploração dessa atividade imobiliária. Que isso pode se dar ou por meio de uma holding ou por meio de uma pessoa jurídica imobiliária mesmo para a exploração dessa atividade. O que está me chamando a atenção aqui, Rafael, é o seguinte. Toda essa sua narrativa aqui, nós estamos na metade do programa, e você didaticamente aqui acabou de fazer todo o desenho e mostrar a cena, mostrar a imagem, que é a seguinte: loucura você continuar com imóveis na pessoa física recebendo aluguéis se você se qualificar como contribuinte. Isso não, de uma forma geral, a gente vê que não vale a pena. A mensagem que você está dando agora da metade do programa é: se você tem 4 imóveis, estão alugados e eles rendem mais de 240 mil por mês... Por ano. Por ano, por ano, 20 mil por mês, Sim. Faça a sua pessoa jurídica. Essa a mensagem. Exato. Essa questão da formalização, ela vai ser muito importante. Acabou. Cerrou o assunto. É loucura, porque você vai brigar em 36% contra 16%. Isso. Né? De uma forma geral, sim. De uma forma geral, sim. Né? É óbvio que tem as especificidades, mas de uma forma geral. Aí começa a outra etapa. Vamos agora para o resto, para outra metade da conversa. Sim. Né? Que é essa bendita empresa. Isso. E agora, como constituir essa empresa? Como constituir essa empresa? O Código Civil, ele autoriza, de um modo geral, que os sócios, né, as pessoas, elas constituam pessoas jurídicas, seja com aporte de dinheiro, de crédito ou de imóveis. Ou de imóveis. Ou de imóveis. É o que a gente chama de integralização do capital social. Sem precisar ser holding. Sem precisar ser um hold. Não necessariamente. Eu posso criar uma empresa imobiliária que não é uma hold patrimonial, uma hold. E eu integralizo o capital social dessa empresa com um imóvel. Eu boto para dentro dessa empresa um imóvel. Exato. Que estava na minha pessoa física. Estava declarado no meu imposto de renda pessoa física, eu vou transferir esse imóvel para a pessoa jurídica. Vou fazer uma empresa com a minha esposa, nós temos imóveis. Aí ela tinha um imóvel, ela pode jogar para dentro, eu tinha um imóvel, eu posso jogar para dentro. É isso. Isso é integralizar o capital social da empresa. Ele deixa de ser meu e dela e passa a ser da empresa. Exato. É isso? Exato. E aí, por que se falou de holding, né, por exemplo? A holding ela tem essas vantagens de proteção patrimonial e de sucessórias também. Porque imagine um casal que tem aqui 3 filhos, cada filho casado já. Enfim, isso. Ao invés de eu ter um patrimônio para dividir ou vender imóvel para dividir, eu poderia se colocar numa holding e o que esses filhos herdariam aqui seriam a participação societária. Né? Então, facilita-se muito essa questão da sucessão, essa questão patrimonial, essa questão sucessória, inclusive tem a economia tributária na maioria dos casos, de TCD. Né? Essa é uma das Faz uma vantagens. comparação, por favor, entre uma holding e uma empresa imobiliária. Quais são os ganhos que existem? A empresa imobiliária, de um modo geral, ela vai ter uma atividade própria de locação desses imóveis. Em vez de eu explorar essa atividade... Essa é a natureza dela, essa é a função dela. Exato. A holding, ela pode ter essa função ou não. Ou não.
Isso, a gente pode ter o que a gente chama de uma holding de participação ou uma holding mista, né? Os imóveis estão parados, não estão sendo nem vendidos, nem alugados. Nem alugados. Os filhos estão morando nos imóveis. Exato. E aí é uma holding. O melhor seria uma holding. No cenário, sim. No cenário geral, sim. Nesse cenário geral, sim. Isso. Ou essa própria holding, ela pode fazer a exploração dessa atividade imobiliária. Então ela pode alugar. Isso, ela pode colocar esses imóveis para locação. Ela pode, por exemplo, só um exemplo, tá? Só para poder, porque eu gosto de desenhar. Eu sou arquiteto, eu gosto de desenhar. Uma pessoa tem vários lotes e ele vai vender esses lotes. E aí o que é que ele faz? Joga tudo para dentro da holding, porque ele tem 5 quadras de um loteamento que ele comprou aí na pessoa física. Ele jogou para dentro da holding e ele pode continuar vendendo esses lotes dentro da holding. Isso. E gerando receita para a holding. Agora, na hora de distribuir esse dinheiro aí, ele vai ter que respeitar... Isso. Vai ter esse limite de 50 mil reais. Vai ter esse limite de 50. Quando for passar para a pessoa física, tá? Quando ele for pessoa jurídica botar na conta da pessoa física. Exato. Tá certo. O que é que vai diferenciar, Paulo? É que, de um modo geral, a imobiliária, ela tem uma atividade, como é que eu posso dizer? Não comercial, porque não chega a ser um comércio, mas uma atividade econômica pura. O objetivo dela... A empresa imobiliária, né? O objetivo da empresa imobiliária é exclusivamente ou principalmente essa exploração imobiliária. Comprar, vender, alugar. A holding, de um modo geral, a gente está falando aqui de outras finalidades, né? Proteção de patrimônio, esse planejamento sucessório. Perfeito. Não é essa questão da exploração da atividade imobiliária, é uma questão até secundária ou um plus. Sim. Né? Tá. A PJ imobiliária por si só não. A finalidade principal dela, o objetivo principal dela é justamente a exploração da atividade econômica. Tá. Né? Ela não está preocupada aqui com essa questão necessariamente societária, não está preocupada com essa questão patrimonial. Apesar de que, se ele nessa empresa colocar todos os filhos, ele vai acabar, do ponto de vista da sucessão, funcionando como uma holding. Não é isso? Porque podem ter vários desenhos, mas sim. Na falta do titular, isso. Os filhos automaticamente eles terão... Os sócios podem continuar a atividade, né, sem essa questão de inventário. De inventário e tudo, porque é participação societária. Exato. É isso, A participação societária tem que ter... Ela é objeto de TCD, né, objeto de transmissão causa-mortes, mas na holding isso é recolhido antecipadamente. Então, é por isso que a gente fala também dessa questão societária. Né? Não tem como se livrar do ITCD, né? Não. Não existe. Aquela questão que já se dizia, né? Impostos e a morte, tributos e a morte são as duas certezas. Né? Benjamin Franklin, né, que dizia isso? Acho que era ele, né, que dizia isso. Exato. Então, ITCD, tira o cavalinho da chuva, que seja numa empresa pessoa jurídica, na hora que passa para o filho, passa para os herdeiros, ITCD. Inclusive, não só imóvel, participação societária, dinheiro, vamos lá. Enfim, os bens de um modo geral vão ser objeto do ITCD. Você tinha o titular faltou, né? Faltou aqui, gente, morreu mesmo. Exato. Né? Eufemismo. Eufemismo puro. Aí ele faltou. As cotas dele vão ser distribuídas entre eles. Essa cota tem ITCD. Na hora que é distribuída entre os demais... Sim, essa participação societária... E a vantagem da holding é que esse recolhimento do ITCD ele pode ser antecipado. Ele já pode ter acontecido antes. Antecipado. Tá. Mas nós falávamos justamente sobre a integralização do capital. Né? Isso. Como que eu, pessoa física, vou passar esses imóveis para a pessoa jurídica. Isso. Né? O primeiro ponto que a gente tem que destacar é que, em regra, isso é uma transmissão onerosa. É uma transmissão que tem um valor pecuniário. Né? Pode ser expresso em moeda, portanto, é objeto de incidência do ITBI. Tá. Que a Constituição prevê atualmente. Né? O artigo 156 da Constituição, ele vai tratar justamente da imunidade do ITBI. Tá. A ideia dessa imunidade é que não se pode pôr um freio aqui, ou uma espécie de sanção política, exigir o pagamento de tributos como entrave da atividade econômica. Tá. Né? Ou seja, eu posso, por isso que o Código Civil autoriza que esse capital da empresa ele seja integralizado mediante a transferência de imóveis. Para que seja constituído ali um mínimo existencial dessa sociedade e a sociedade, como sujeito de direito próprio, ela possa responder ali pelos seus direitos, suas obrigações com o patrimônio dela e não o patrimônio dos sócios. Dos sócios. Certo? Essa transferência, né, ela é feita de um modo geral
pelo valor histórico que está declarado declarado no imposto de renda do patrimônio do sócio, pessoa física. Então, ele passa esse imóvel com esse valor declarado no imposto de renda dele para a PJ. Tá. E isso, né, até 2020, já era de forma pacífica objeto dessa imunidade do ITBI. Certo. Apesar de ser uma atividade, de ser uma transação onerosa, né, representada em pecúnia, que tem um valor monetário mesmo, não seria objeto de incidência, a Constituição não autorizava incidir, como forma de incentivar a atividade econômica. Tá. Acontece que em 2020, Paulo, julgando o tema 796, o STF ele disse que o valor que exceder esse capital social, o valor do imóvel que exceder esse capital social, ele não estaria abrangido, acobertado por essa imunidade do ITBI. Ou seja... Traduz isso aí, então, numa situação prática. Pronto, vamos dizer que o sócio, a pessoa física, comprou esse imóvel por R$1 milhão em 2010. Tá. Certo? Ele, quando vai abrir uma pessoa jurídica ou em 2025, em 2026, ele vai passar esse imóvel para a pessoa jurídica pelo valor de R$1 milhão, que é o que está declarado lá no... declarado histórico. Valor histórico declarado no imposto de renda dele. Certo. E aí o que foi que os municípios passaram a discutir, né, a partir desse julgamento do STF? Esse imóvel valia R$1 milhão lá em 2010. 2010. Hoje, vamos supor que ele está valendo, não sei, 2 milhões, 3 milhões. 3 enfim, milhões. Está valendo aqui 3 milhões. Então, você, pessoa jurídica, não recebeu 1 milhão, você recebeu 3. Essa imunidade do ITBI, ela só vai cobrir 1 milhão. Esses 2 milhões aqui são um excedente tributável e eu vou cobrar o ITBI em cima desses 2 milhões. Isso foi o município que disse, chegou e disse. Os municípios. Os municípios, né? Fortaleza, inclusive, adotou esse entendimento também. Né? O próprio município, né, por atuação própria e até sem ouvir o contribuinte, fazendo a atualização a valor de mercado do bem para criar esse excedente e cobrar o ITBI sobre essa diferença. Unilateral e sem respaldo. E sem respaldo, né? Não foi isso que o STF disse. O que o STF disse foi o que passar do capital social. Passar do capital social. Isso. Mas se o sócio tem 1 milhão e ele passou 1 milhão, já que foi o valor histórico, né? O município está fazendo unilateralmente, ele está obrigando, nesse caso, que o sócio atualize o valor do bem. Né? O que ele não poderia fazer. Então o STF definiu isso em 2020. Em 2020. Disse. Né? Só uma dúvida aqui. Quando você diz passar o capital social, eu estou abrindo a empresa, só um exemplo, e eu digo que o capital social da empresa é 500 mil e boto dentro dele um imóvel de dentro da empresa um imóvel de 1 milhão. Faz sentido isso? Não. O que é que eu tenho que fazer? Isso? Eu teria que vir e mudar o capital social da empresa? É isso? No ato de constituição dessa empresa, o capital social dela teria que, se eu estou recebendo imóveis, tem que ser igual ao valor do imóvel. Igual ao valor do imóvel. Se eu tenho um valor, porque o que é que eu estou dizendo? Para exercer essa atividade aqui, eu preciso ter um mínimo existencial aqui de 1 milhão, por exemplo. Tá. Como patrimônio. Como patrimônio. Tá. Se eu estou colocando, se eu tenho 2 milhões em imóvel, está lá declarado 2 milhões no meu imóvel, mas eu estou construindo apenas 1 milhão, eu tenho 1 milhão que foi criado a mais, de excedente. Aí, nesse caso, né, é que o STF disse, nesse caso aqui, você não vai estar abrangido pela imunidade do ITBI. Não teria imunidade, né? Isenção aí do ITBI. Mas vamos inverter agora. O cidadão tem um imóvel de 1 milhão, ele está abrindo uma empresa imobiliária, aí ele diz, o meu capital social será de 2 milhões. Parte desse capital social de 2 milhões é esse 1 milhão aqui desse imóvel. E esse outro 1 milhão ele teria que aportar? É isso? Ele teria que jogar para dentro da empresa? Em tese, sim. Se o capital social dele vai ser 2 milhões... 2 milhões, ele tem que jogar... Ou ele coloca mais de um imóvel, ou ele coloca imóvel e dinheiro, ou ele coloca imóvel... Mas não pode ser simplesmente atribuir o valor e não ter o valor. Exatamente. Não pode, né? Então, tá. Esse valor ele não pode ser arbitrário. Arbitrado. Tá. Ele tem que existir. Ele tem que existir. Ou, né? Ou é em recurso, moeda, ou é em imóvel, ou em ativo, bens, cotas... Pode até ser cotas, né? Isso, pode ser crédito. Crédito, né? Sim. Né? Pronto, ok, tá bom. Isso aí tá claro, então. Pronto, porque é justamente isso. E aí, por que a gente fala essa questão de, principalmente em imóveis, que tem que ser igual? Porque se eu estou transferindo, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, mas o meu capital social vai ser de 500, o que é que pode acontecer? Eu posso não passar a integralidade desse imóvel, entende? Eu poderia passar 50% desse imóvel. Sim.
ou eu poderia passar esse imóvel todo e criar esse excedente. Certo. E aí, nessa questão do excedente, é que o município colocou como uma regra. Tá. Eu sempre vou atualizar espontaneamente aqui, de forma unilateral, eu vou atualizar o valor do imóvel que você disse que valia X para fazer essa cobrança do ITBI. Tá. Aí quem não concordar, o que é que faz? Pronto. Isso gerou uma reação grande dos contribuintes, né, que recorreram ao judiciário, e esse tema terminou sendo julgado tanto no STJ quanto no STF. E aí o que é que o STJ já disse em tema repetitivo, ou seja, é vinculante, né, para todo o Poder Judiciário, para toda a administração pública, isso, né, o tema 1113, né, 1113 do STJ. Certo. Ele disse duas coisas. Primeiro, que o município ele não pode recusar o valor da operação informado pelo contribuinte, Sim. ou seja, a base do ITBI ela é o valor da operação. Certo. Né? Você que é corretor conhece muito bem isso. Sim. Né? Vender um imóvel aqui por 1 milhão, 4% disso vai ser o ITBI. Ou no caso 2. Ou no caso 2, se for declarado antes. Né? Isso. E aí qual é a base desse ITBI? É o valor da operação, o valor da venda. Certo. Né? No caso aqui da integralização em capital social, qual é a operação? É justamente essa transferência pelo valor, né? Que estava no meu imposto de renda pessoa física. Tá. Então, o que é que o STJ diz? Primeiro, município, esse valor que o contribuinte declara, ele tem uma presunção de veracidade. Você não pode afastar esse valor sem que tenha ocorrido aqui uma fraude, sem que esse valor seja descabido, seja fraudulento, seja incompatível com a prática de mercado. Tá. E, que é o segundo ponto, para você alterar esse valor desse imóvel, alterar essa base de cálculo do ITBI, você tem que abrir um processo administrativo específico com a participação do contribuinte, né, para que o contribuinte ele possa dizer por que aquela operação teve aquele valor e justificar. Ou né? seja, uma ampla defesa, um contraditório. Isso foi o STJ que disse. O STJ Quando sobre foi isso. que ele disse isso? 2022. 2022. 2020 o STF tinha dito uma coisa, 2022 o STJ chegou e meio que diante desse litígio, desse contencioso litígio, aí o STJ chegou e disse: ei, você tem que respeitar. Isso. E se você quiser, é você que tem que questionar, não é o contribuinte que tem que questionar. É isso? Isso. Né? Tá. É você, município, que tem que provar ou tem que justificar porque eventualmente pode ter acontecido isso, sim. O cidadão em 2010 comprou um negócio de 1 milhão e passou somente por 500 mil. Né? Eventualmente, isso está cada vez mais raro, cada vez mais raro. Eu confesso para você que eu não lembro qual foi a última vez que eu vi isso, sinceramente. Já vi isso no passado, não vou mentir aqui, já vi isso no passado, mas hoje em dia não. Mas aí o que acontece? O que o município fez depois dessa posição do STJ? De um modo geral, os municípios têm resistido a essa aplicação. Né? Porque veja que nesse assunto aqui do STJ, não se está discutindo de modo nenhum se essa operação é imune. Ou seja, se o ITBI deve ou não acontecer, deve ou não ser cobrado. É muito mais uma questão formal. Ó, o contribuinte está dizendo, você, município, alterou isso aqui de forma errada sem a minha participação. Sim. Sem que eu pudesse aqui ter uma ampla defesa e eu, contribuinte, comprovar, justificar por que o valor da minha operação foi esse. E só esclarecendo que isso trava tudo, porque você tem que mudar a titularidade do imóvel. Quando eu chego no cartório, o cartório é obrigado, por força de lei, ele é obrigado a pedir o ITBI. Exato. Ou a isenção, ou o pagamento, ou recolhimento. Exatamente. Ou a prova do pagamento, ou a prova de que não incide o ITBI naquela operação. De que não incide. E quem teria que emitir essa prova de que não incide? Era a prefeitura? A prefeitura. Aí parou. E aí a prefeitura parou de emitir. Né? Ela deixou de emitir essa... Era o que a gente chamava aqui em Fortaleza, a certidão de não incidência. Certidão de não incidência. Né? Porque, enfim, aí se trata de imunidade, o município queria aproximar agora de isenção. Certidão de não existência. não existe mais essa certidão de não incidência. E agora o município passou a travar isso e ele passou sozinho a alterar a DTI, né? A DTI do Declaração ITBI. Né? Isso, de transferência do imóvel. Para poder alterar o valor daquele bem e cobrar o ITBI existente. E nisso você trava a transferência do imóvel. Isso não se registra, né? E não se registra. Não se constitui. Não se muda titularidade, né? Toda e não essa constitui a empresa. A empresa constitui, mas a empresa fica ali em litígio. Em litígio. Exato. Nossa. Né? A empresa ela vai poder questionar judicialmente. Sim, porque primeiro essa você constitui a empresa e depois é que você faz a transferência, não é isso?
Isso. Esse seria o rito, esse né? é o caminho. Esse é o caminho, Isso. tá? Exato. Ok, então tá bom. Você consegue constituir a empresa, mas ela já começou o jogo pênalti, é isso? É tipo isso. É tipo isso, sentido. né? Nessa época o jogo... do mundo é tipo isso. Né? Um pênalti no começo do jogo. E a partir disso, né, a gente... Em 2020, essa discussão da imunidade do TBI. Em 2022, essa discussão sobre a forma. E agora, a partir de 2025, né, final de 2025, ali outubro, dezembro de 2025, esses recursos dessas discussões judiciais voltaram para o STF. E aí o STF já teve a oportunidade de julgar, julgamento do ministro Gilmar Mendes, julgamento do ministro Edson Fachin, de vários outros, dizendo justamente que o município não poderia adotar essa postura de criar esse excedente tributário. Né? Seria um falso excedente tributário. Certo. Por quê? O que é que o STF tem dito? Mas em julgamentos de casos concretos, né? Nesse caso sem efeito geral. Que é justamente uma faculdade, sim, do contribuinte fazer essa transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica pelo valor histórico declarado no imposto de renda. Certo. Então, o município não pode exigir essa atualização a valor de mercado de forma automática. Então, o STF ratificou o que o STJ já tinha dito. Exato. É isso? Né? E aí, qual é a grande importância disso? Né? Você sabe muito bem, Fortaleza, por exemplo, passa por uma valorização imobiliária muito grande nos últimos anos. Né? Região metropolitana, essa região litorânea, tudo isso. E nós temos imóveis antigos, de fato. Temos ainda muitos terrenos. Sim. Temos ainda imóveis que foram adquiridos muito antes. Sim, há décadas. Por que o STF diz isso? Por que é uma faculdade do contribuinte fazer essa transferência pela declaração do imposto de renda? Porque essa atualização do imóvel a valor de mercado, ela é objeto de imposto de renda e ganho de capital. Ou seja, se o município faz essa atualização de forma automática, de forma espontânea, ele está invadindo, inclusive, a competência da União de fazer essa atualização. Que é a história do ganho de capital. Que é a história do ganho de capital. Então, ele ratifica esse posicionamento do STJ para dizer, município, você não pode fazer isso. E aí, eu estou doido para saber o que é que aconteceu depois disso. E a gente tem tido um crescimento justamente de empresas que fizeram o recolhimento do ITBI, que o município exigiu, e estão passando a pedir a restituição do ITBI que foi pago. Nossa. Como também empresas que, de forma preventiva, né, elas foram constituídas e, a partir da cobrança do ITBI, elas estão questionando judicialmente para dizer, o STF já disse, o STJ já disse que esse ITBI é indevido, o Poder Judiciário diga aqui que a Prefeitura não pode exigir o pagamento desse imposto. Eu tenho pena desses contribuintes, essas pessoas jurídicas, que pagaram e estão pedindo a restituição. Vão receber precatório. Vão receber por via de precatório. Precatório. Né? E aí a gente tem essa dificuldade, sim, Porque dinheiro a prefeitura não vai tirar. Isso. Né? E aí é muito mais A gente sabe, inclusive, que a prefeitura de Fortaleza, de um modo geral, ela é muito mal pagadora. Né? Isso se replica, de um modo geral, para grande parte das prefeituras, grande parte dos estados, no sentido de que esse pagamento de precatório é difícil. Tá. Então, o que muita gente tem feito é justamente constituir e passa a brigar em juízo, né, no Poder Judiciário, ou com esse valor depositado, né, porque é mais fácil de você recuperar esse depósito, ou então não deposita e vai justamente brigar para poder... Mas depositado onde? Em juízo? Em juízo. Em juízo. Em juízo. Né? Não vai pagar para o município para pedir de volta. Vai depositar numa conta bancária do Poder Judiciário para pedir de volta. Abre o processo, não é isso? Abre o processo e faz a solicitação de depósito em juízo, mostrando boa-fé. Né, Exato. E aí e aí vai brigar. Vai brigar e segue com a empresa. Segue com a empresa e a empresa já funcionando. Mas aí ele já consegue fazer a mudança de titularidade por sentença do juiz? Consegue via decisão judicial. Né? Seja uma liminar, seja uma sentença, já consegue fazer essa transferência, sim. Bom, esse é o caminho, então. Isso tem sido acolhido. Nós temos 2 minutos. Nós temos 2 minutos. O que ficou faltando você dizer aí? Porque, para mim, a síntese é muito clara. Se você virou contribuinte com 4 imóveis e 240 mil de renda anual nas suas locações, corra para constituir uma empresa, seja uma hold, seja uma empresa, seja uma pessoa jurídica imobiliária, para esse fim, né? Abrigar essa atividade. Na hora de fazer isso aí,
jogue os imóveis para dentro e saiba que você vai ter que, infelizmente, seguir esse caminho aí de... Ou paga o ITBI, ou vai pedir de volta o depósito. Ou paga o ITBI e pede de volta, ou entra com processo e deposita em juízo. Não tem como escapar disso aí. Não é isso? O que ficou faltando? E por último, o STF começou a julgar esse ano, Sim. E aí de uma forma geral, né, com repercussão geral que a gente chama com efeito para todo mundo, para a administração pública, para as demais instâncias, Sim. o tema 1348, né, no qual ele vai decidir justamente se essa imunidade do ITBI se aplica também para as empresas com atividade preponderante imobiliária. Ou seja, a gente já passaria a ter uma discussão até mais ampla, né, de que esse ITBI não incidiria na minha constituição da minha PJ imobiliária ou da minha holding que tem objeto imobiliário. Sim. Esse julgamento está suspenso, ele não foi concluído, mas ele está com um placar favorável de 2-1 a favor da imunidade. Ou seja, de uma forma geral, o que a gente vê... Falta quantos votos? Faltam... são 11 ministros. Não, né? mas isso não está em turma, não? Isso é o plenário. Isso é no plenário? Isso é o plenário. Tá. Então, são 11 ministros, temos 3 votos, faltam 8. A tendência é até favorável, né? O prognóstico, pelo menos por enquanto, é favorável a essa imunidade. Então, de um modo geral, o que a gente vê... Com a reforma tributária, faz sentido sim, né, essa pessoa física que vai ser contribuinte se organizar na forma de pessoa jurídica, seja uma PJ imobiliária, seja por meio de uma holding. E o que a gente tem visto é esse posicionamento favorável dos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF, por afastar esse excesso do município, né, essa cobrança indevida de ITBI, seja pela forma, seja pela matéria em si, e agora uma possível extensão para essa questão da imunidade imobiliária, da imunidade do ITBI na atividade imobiliária. Rafael, sabe qual é a conclusão que eu chego? O Brasil não é para amadores. Não é. Né? E aí o empresário que tem isso como meio de vida, ele precisa de fato do apoio de um bom contador, um bom advogado tributarista. Meu irmão, mais uma aula que você dá aqui, tá certo? Depois já a gente tem que emitir um certificado para quem está assistindo, porque estão tudo recebendo aula. Como é que as pessoas lhe encontram? Pronto, meu Instagram, minha rede social é rafaelcruz.advogado. rafaelcruz.advogado. Isso. Não é isso? Rafael é com F mesmo? F normal. F normal. Mesmo, só um F. Rafaelcruz.advogado na rede social. Isso. E também na rede social do escritório é Fonteles Associados. Fonteles Associados. Pronto. O Fonteles também é só um L. Também só um L. Também só um L. Cara, foi uma aula, mais uma. Vamos ver qual vai ser a próxima. Né? Acho que toda vida que for atualizando alguma coisa, a gente vai marcando para deixar a nossa audiência atualizada. Né? E ainda tem muito tema de reforma tributária. Né? A gente aqui, por exemplo, não falou de questão de compra e venda, de questão de terreneiro, questão de build to suit, enfim. Tem muito pano para manga ainda. Na semana passada, né, no episódio passado, a gente falou também sobre direito imobiliário, mas mais especificamente na parte de contratos, né, na parte contratual. Cara, dava para fazer um programa só de direito imobiliário e só sobre essas questões de direito e tributos imobiliários. Pronto, sabe? Dá um programa e você tem episódio para o ano inteiro para falar sobre isso. É um negócio impressionante. É impressionante que essa questão tributária está envolvida no nosso dia a dia. Total. Qualquer movimento que a gente faz é tributado. É o nosso sócio, né? É o nosso sócio contínuo, né? Meu irmão, muitíssimo obrigado, tá certo? Eu tenho absoluta certeza que a nossa audiência aqui está muito grata, contemplada que foi com essa aula que o nosso amigo Rafael Cruz, doutor Rafael Cruz aqui, advogado, nos trouxe sobre essas questões tributárias. E é isso, esse é o nosso propósito, esse é o nosso compromisso com você, de sempre trazer, agregar, né, com informações mais do que necessárias, imprescindíveis para você tomar as melhores decisões. Imagine aqui, a economia que essa informação aqui está lhe trazendo, de 36% para 16% de imposto. Né? Então, se você está assistindo pelo YouTube, muita gente está assistindo pela TV, mas se está assistindo pelo YouTube, deixa aí o seu comentário, a sua gratidão, inclusive, a sua manifestação de gratidão a todas essas informações. Esse é o Casa Concreta, o seu lugar de você receber todas essas informações, ser instruído para tomar as decisões mais seguras no mercado imobiliário, seja comprar, vender, alugar ou investir. A gente se encontra no próximo episódio, na próxima semana, mas, se Deus quiser. Até lá.